uma data que quase ninguém fala. Mas em 868, o Portugal que conhecemos simplesmente não existiria. Naquela época ainda não era reino, não era potência marítima. Era um núcleo, um condado na fronteira, encostado no Atlântico, defendido pedra por pedra com uma ideia simples: resistir. E aqui está o ponto que poucos entendem. É neste momento que nasce uma identidade própria, enraizada no solo, mas já a olhar para o oceano. Fica até o final do vídeo, porque é um detalhe que quase ninguém revela. Este primeiro condado já carregava dentro de si o destino marítimo da futura Europa Ocidental. Quando falamos de 868, estamos a entrar num território que não é apenas administrativo. Estamos a entrar num território de fronteira, de esforço humano e de continuidade histórica. O chamado Condado Portucalense não nasce como um projeto imperial, nasce como uma necessidade concreta: estabilizar a linha atlântica, consolidar a defesa contra forças que disputavam territórios e criar um espaço onde a terra pudesse ser cultivada, transmitida e defendida. Naquela fase, a região que um dia seria Portugal ainda era vista por muitos como uma periferia do mundo cristão ocidental, mas era uma periferia com posição estratégica extraordinária. Um corredor marítimo natural, uma porta para o Atlântico, muito antes de o Atlântico ser compreendido como futuro econômico. Os primeiros senhores ligados a este núcleo não pensavam ainda na Índia, não pensavam em rotas globais, mas pensavam numa coisa mais ancestral e mais essencial: continuidade. Uma continuidade da terra, da família, da honra local. E é precisamente aqui que está o fundamento mais profundo. Portugal não começa com aventura marítima. Começa com território, começa com lugar, começa com identidade que se finca no solo antes de levantar vela. E existe uma ironia histórica muito forte. Esta pequena entidade local, quase modesta se comparada aos grandes reinos vizinhos, acabaria por se transformar no motor que abriria o mundo oceânico. E este paradoxo só se compreende se entendermos a base. Quem sabe conservar raízes, sabe também quando é hora de navegar. O condado portucalense, desde o início, teve uma característica que o diferencia dos outros espaços ibéricos do mesmo período. Ele não se limitou a copiar modelos aristocráticos já existentes. Ele foi adaptando, reformulando e ajustando a estrutura política à realidade concreta da terra. Isto criou um estilo de poder muito particular, menos dependente dos grandes centros e mais ligado a chefias locais, alianças familiares e pactos territoriais, que tinham valor real. Esta descentralização inicial não enfraqueceu o núcleo. Pelo contrário, deu-lhe flexibilidade. A nobreza local, ao invés de ser simples executora de ordens distantes, tornava-se uma força ativa que definia a evolução do território. Isto pesa, isto marca, isto cria cultura política. E não podemos esquecer o factor geográfico. O litoral do Noroeste Atlântico não era apenas uma fronteira física. Era uma fronteira mental. Era um espaço onde o horizonte era água, não muralha. Isto molda mentalidades. A terra era fundamento, mas o mar era presença permanentemente visível. Isso significa que, bem antes das caravelas, a ideia do horizonte já estava ali, silenciosa, mas presente. É por isso que a construção deste condado não se pode explicar apenas por conflitos. Explica-se também pelo imaginário, porque quando uma comunidade vive num território onde todos os caminhos parecem conduzir ao oceano, ela começa a pensar a longo prazo. E no futuro, este modo de pensar, territorial, realista, mais aberto ao além menos, tornaria Portugal não só um país independente, mas um país que projeta, que ousa, que vai mais longe que a sua própria escala inicial. É impossível compreender o condado portucalense sem falar do papel da fronteira militar e espiritual. Esta era uma terra que ainda sentia o peso de conflitos anteriores, e onde cada castelo, cada torre, cada vila fortificada funcionava como afirmação de presença. Porém, ao contrário de outros territórios peninsulares, aqui a ideia de força não se baseava apenas em exércitos numerosos, mas sim na capacidade de organizar pequenos núcleos resistentes, capazes de proteger o que era seu, lenta e pacientemente. Isto criou uma cultura de resiliência,
Não havia pressa, havia persistência. Ao mesmo tempo, a igreja teve um papel de estruturação social muito importante. Não como um poder distante, mas como uma rede que estabilizava a vida cotidiana, organizando territórios, registrando patrimônio, reforçando o sentido de continuidade. Os mosteiros do norte, discretos aos olhos modernos, foram motores silenciosos. Ali definia-se o calendário. Ali documentava-se o mundo. Ali o tempo tomava forma. Isto é essencial para perceber a transição entre terra ocupada e terra organizada. E este detalhe é crucial. Um território só se torna futuro quando se torna memória. Sem memória, não há projeto. O condado portucalense nasce como território em risco, mas transforma-se num território com arquivo, com cronologia e com escrita. E quando um povo começa a escrever, ele também começa a imaginar o que ainda não existe. É nessa etapa silenciosa, quase invisível, que se começa a desenhar a passagem da simples sobrevivência para a afirmação identitária que mais tarde dará nome a Portugal. Quando observamos o Condado Portucalense a partir de 868, percebemos que este território não avançou apenas pelo uso da força ou pela estabilidade administrativa. Ele avançou também pela criação de uma elite política que começou a perceber que a legitimidade não bastava. Era preciso reconhecimento. O jogo político com o Reino de Leão, por exemplo, não era apenas jogo de fidelidade formal. Era também negociação de espaço, afirmação de autonomia, prova de maturidade territorial. É aqui que se semeia a ideia de que Portugal não poderia ser apenas um apêndice. Não poderia permanecer eternamente dependente de outras coroas. Havia uma vontade discreta, mas clara, existir como entidade distinta. E essa vontade não era fruto de romantismo, era fruto de pragmatismo. Um território ligado ao mar, com cadeias comerciais locais, com agricultura sólida, com espaço para crescer, tinha potencial para algo mais. A questão era tempo, tempo para consolidar, tempo para ganhar confiança, tempo para que os protagonistas locais percebessem que não bastava administrar. Era preciso aspirar. Assim, ao longo das décadas e dos séculos seguintes, o condado portucalense foi cultivando a capacidade de agir não como periferia, mas como foco. Pouco a pouco, a autonomia tornou-se expectativa, depois tornou-se programa, depois tornou-se destino. E quando uma terra começa a pensar como sujeito histórico e não como simples território anexado, ela já não volta atrás. É esta mudança interior, muito antes dos feitos marítimos, que prepara o salto decisivo que viria mais tarde, quando o condado portucalense atinge maturidade suficiente para pensar a si próprio como algo que merece reconhecimento externo. O passo seguinte torna-se inevitável. A passagem da autonomia prática para a afirmação política, este é o caminho que conduz mais tarde ao surgimento de Afonso Henriques e à proclamação da realeza. Mas atenção, esta proclamação não surge no vazio. Ela é consequência lógica de um processo que começou em 868. É como pedra que se pousa sobre pedra. Primeiro a defesa, depois a administração, depois a afirmação. Este encadeamento mostra que Portugal não nasceu de um golpe de sorte, mas sim de uma evolução consciente. A identidade construz por acumulação, por fidelidade à terra e por clareza de propósito. Outra coisa precisa ser dita sem rodeios. O destino marítimo português não começa nos descobrimentos. Ele começa quando uma comunidade se habitua a viver com o horizonte oceânico diante dos olhos. O Atlântico molda mentalidades, orna o futuro uma possibilidade concreta, torna o externo uma extensão natural do interno. E é por isso que o Condado Portucalense não é apenas o capítulo inicial da história de um país. Ele é o primeiro degrau de uma expansão do imaginário europeu. O passado não é ruína, o passado é fundação. E no caso português, essa fundação é uma lição clara, um território pequeno. Quando sabe o que é e quando sabe onde quer chegar, pode tornar-se presença global. Em 868, o mundo ainda não sabia, mas a semente já estava lá. A história do Condado Portucalense em 868 não é apenas um episódio remoto que se perde no tempo. É o ponto de partida de um desenho maior. Ali, naquele núcleo atlântico, nasce uma forma particular de ver o mundo, uma forma que une solo e horizonte, tradição e ambição, raízes e projeção. A partir deste pequeno espaço, aparentemente secundário,
construiu-se uma identidade que sobreviveria a crises, dinastias, guerras e mudanças profundas. Portugal não surgiu por acaso. Portugal emergiu de um processo lento, sólido e coerente. Primeiro consolidou-se como terra, depois afirmou-se como sujeito histórico e mais tarde projetou-se para além das águas do Atlântico. A lição é simples e direta. Não há grandeza sem fundamento. O mar não substitui a raiz. O futuro não elimina a origem. A projeção só faz sentido quando existe uma base, e esse é o legado de 868. O condado portucalense mostra que uma sociedade que sabe o valor do seu território pode transformar o seu horizonte em caminho. Hoje, quando olhamos para a história portuguesa, olhamos para séculos de navegação, trocas culturais, expansão marítima e contactos com o mundo. Mas se quisermos compreender o sentido profundo de tudo isso, precisamos sempre de voltar ao início, porque é no início que se define o rumo. A tradição existe para lembrar que o futuro não se constrói no vazio. E Portugal, com todas as suas transformações, continua a trazer consigo essa herança inicial. Ser pequeno na origem, mas vasto na intenção.